Olá! A 7ª Igreja Presbiteriana Independente de Londrina completa 25 anos. Entretanto, os sabores das bênçãos sempre nos foram agradáveis. Durante todo esse tempo, sentimos a presença e o cuidado de Deus. Assim, a 7ª IPI, como carinhosamente é chamada, produziu muitos frutos. Vamos conhecer alguns desses frutos. O Ministério do Serviço foi criado para responder às necessidades mais urgentes do ser humano. Crendo que o próprio Jesus se colocou como aquele que veio não para ser servido, mas para servir, a 7ª IPI de Londrina deseja seguir o exemplo de seu mestre. Vejamos algumas áreas de atuação desse ministério. Conhecer novas pessoas é sempre bom. Quando essas pessoas passam a fazer parte da nossa família, então, é melhor ainda. O Ministério de Recepção e Visitação procura integrar efetivamente aquelas pessoas que ainda não estão adaptadas ao ambiente da igreja. Por meio do carinho e dedicação do corpo pastoral, bem como dos demais ministérios, a intenção é situar e inserir essas vidas na família de Deus. Assim, o Ministério de Recepção e Visitação se ocupa em estender as boas-vindas aos que estão chegando. Deus não faz acepção de pessoas porque Ele olha o coração. O reino de Deus inclui todas as pessoas criadas à imagem e semelhança do seu Criador. Sendo assim, a 7ª IPI de Londrina, seguindo os ensinamentos de Jesus, tem se preocupado em acolher os surdos e, nesse sentido, se volta para a preparação de todos os seus membros através do aprendizado da linguagem de sinais, conhecida como Libras. Além da orientação geral à igreja, o Ministério tem preparado um grupo específico de membros com o objetivo de traduzir os cultos, celebrações e o louvor. Já dizia o próprio Jesus que sempre teríamos necessitados entre nós. Como igreja, nunca negamos a nossa responsabilidade em prestar socorro àqueles que necessitam. O Ministério de Ação Social e Diaconia é instrumento nas mãos de Deus para alcançar o necessitado em todas as esferas de sua vida. Através dos trabalhos de visitação, chegamos à casa de irmãos e irmãs que passam por dificuldades ou querem agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas. Com cestas básicas, minimizamos o problema da fome em muitos lares. O Ministério de Ação Social e Diaconia está sempre atento às necessidades latentes do ser humano. Para isso, desenvolve vários projetos sociais como Projeto Neemias. Neemias foi um personagem bíblico que ajudou na reconstrução da identidade do povo judeu. Após o exílio, o povo encontrou sua terra em ruínas. Não havia mais as belas cidades construídas na época de Davi e seus sucessores. É neste cenário que Deus levanta Neemias. Sua principal função foi a reconstrução dos muros de Jerusalém, bem como a reforma de tantas edificações respeitadas pelos judeus. Dessa forma, reconstruir esses marcos é devolver a identidade e autoestima do povo judeu. O projeto Neemias tem a mesma preocupação: devolver a autoestima do nosso povo através de pequenas reformas nos seus lares. Sabemos que um dos maiores sonhos do brasileiro é a conquista da casa própria. Quando alguns conseguem realizar esse sonho, não possuem recursos para a manutenção da mesma. Assim, o projeto Neemias tem o objetivo de auxiliar essas pessoas da nossa comunidade a resgatar a sua autoestima através da reforma de seus lares.
doação coletiva de sangue. O número de doadores de sangue que o Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina recebe diariamente não é suficiente para abastecer quase 30 hospitais públicos de Londrina e região. Por isso, as campanhas realizadas pelas igrejas e outras entidades são de grande importância, principalmente nos períodos de férias escolares, quando muitos doadores viajam, aumentando o número de acidentes e, consequentemente, o de feridos. Foi pensando nessa necessidade e com o desejo de assumir o compromisso de promoção da vida que a 7ª IPI de Londrina inseriu no seu planejamento 2 doações coletivas de sangue por ano. Projeto este que acontece desde 2003. É importante ressaltar que um único doador pode ajudar até 4 pessoas que necessitam do sangue e de seus derivados. No dia da coleta, o templo da igreja se transforma em uma unidade do Hemocentro, por onde passam, em média, 200 pessoas. Sueli, qual a sua opinião sobre uma igreja que construa parcerias que beneficiem a comunidade, assim como essa, entre o Hemocentro e a 7ª IPI? É de suma importância, porque a igreja consegue trazer um número muito bom de fiéis para estar vindo fazer a doação de sangue. E como a IPI, o Hemocentro é um dos melhores parceiros que nós temos, devido também ao comprometimento que eles têm com a coleta de sangue, né? A divulgação é excelente e o número de doadores aqui é sempre muito bom. E inclusive porque a doação de sangue de janeiro e junho, devido às férias e junho devido ao frio, o nosso estoque cai muito e essa parceria com a IPI ajuda muito o Hemocentro. Silacir, o senhor, como um dos integrantes da equipe de doação de sangue, da coordenadoria, o que você acha que motiva as pessoas a doarem sangue? Todas as campanhas em que nós fizemos visa ir de encontro ao órgão maior do nosso corpo, que é o coração, fazendo com que as pessoas se mostrem solícitas, né, em poder doar-se, em poder ajudar o seu próximo. E cremos que esse objetivo nós temos alcançado. Com a graça de Deus, nossas campanhas têm sido vitoriosas e tanto é a prova que nós já temos hoje uma quantidade seleta de colaboradores que constantemente têm participado dessas campanhas. Padaria comunitária. Na Bíblia, a partilha do pão sempre aparece como bênção de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus colocou o pedido pelo pão mesmo antes do pedido por perdão. O próprio Jesus tem uma relação muito próxima com a simbologia do pão, a ponto de se autodenominar o pão da vida. Para Jesus, pão é sempre pão repartido, dividido, partilhado e, por isso, pão para todos. A 7ª IPI de Londrina, através desse projeto, tem partilhado o pão com entidades sociais, além de abastecer os encontros da igreja, como, por exemplo, os cafés comunitários. Além dessas atividades, os recursos angariados com a padaria comunitária servem para a manutenção dos projetos sociais da igreja. 7ª Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, uma igreja diaconal, cultuando a Deus através da proclamação integral do Evangelho, do ensino e prática de sua palavra e do serviço ao ser humano.